Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Lohane Oliveira e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nós falamos aqui sobre vida em Portugal, maternidade cristã e também sobre vida cristã. E hoje a gente está com uma convidada super especial, mas antes, bora pro vídeo! Olá, gente! Estamos aqui hoje com a Simone, uma amiga minha. A Simone, ela é casada, tem 2 filhos e mora aqui em Portugal. E o tema desse vídeo, como você já deve ter visto aí hoje na descrição, é que nós vamos falar sobre o homeschool. Então, eu vou deixar a Simone se apresentar e depois a gente começa a bater um papo sobre esse assunto. Oi, Simone! Obrigada, Simone, por ter aceitado participar desse vídeo. Olá, Lohane. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de poder ter esse bate-papo aqui. Simone, conta pra gente um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua família, pra gente poder começar esse papo aí. Então, eu sou esposa do Daniel, somos casados, já há 17 anos e temos aí, 2 filhos, um de 7 anos, um de 5. Estamos nessa jornada, nessa caminhada, aqui em Portugal. Já faz um ano que nós estamos aqui, como Ai, que bom. família, vivendo cada desafio, mas com Deus aí sempre nos direcionando e nos cuidando e guardando cada um dos nossos passos. É isso aí. Simone, conta pra gente um pouquinho, pro pessoal que ainda não sabe, o que que é homeschool, o que que é educação domiciliar. Eu sei que hoje esse termo já é bastante usado, a gente já ouve bastante falar sobre isso, mas conta pra gente o que que é e o que que não é educação domiciliar, para o pessoal que ainda fica um pouquinho confuso sobre esse assunto, por favor. Então, esse termo em inglês, que é bastante conhecido fora do Brasil e agora está começando a ser conhecido também, em outros países, mas que já vem de muitos anos, de uma longa data aí, que as famílias têm cada vez mais, optado por essa modalidade de ensino, Então, muitas pessoas acham que o homeschooling é trazer a escola para dentro de casa, se a gente for pegar a tradução do termo ao pé da letra, mas, na verdade, nada mais é do que nós educarmos os nossos filhos, dentro de um ambiente familiar. Então, as crianças, elas não vão estar presencialmente em uma escola, assim como é comum a gente ver, pelo sistema regular, mas estarão aprendendo em casa, com os seus tutores, que podem ser os seus pais, ou algum outro tutor de alguma disciplina também específica, se assim a família decidir, Nós temos que ter bem claro isso na nossa mente, porque algumas pessoas confundem com isso, de trazer a escola para dentro de casa. E como nós iniciamos o nosso homeschooling exatamente nessa fase da pandemia, que nos impulsionou ainda mais a conhecer essa modalidade, muitas pessoas confundiam porque as crianças estavam de forma remota, aprendendo em casa, mas seguindo ali todo o currículo da escola, seguindo as direções, as disciplinas e também as orientações dos seus professores, Elas simplesmente precisavam estar, em casa, cumprindo aquele conteúdo, para depois serem avaliadas. E já, o homeschooling, que a gente agora chama de educação familiar, dependendo, se for no Brasil vai ser a educação doméstica, domiciliar, ou aqui em Portugal, educação doméstica, é algo que, assim, nós estamos fazendo o tempo inteiro com os nossos filhos. Desde quando eles acordam até eles se deitarem, nós estamos educando os nossos filhos. Então, a gente, no decorrer da pandemia, a gente foi aprendendo e foi entendendo que nós já éramos uma família que vivia em um estilo de educação familiar. Nós só não sabíamos que isso tinha um nome, e a gente foi percebendo que pela toda a nosso estilo de vida, por tudo aquilo que a gente já ensinava, por tudo aquilo que a gente já tentava passar para os nossos filhos que ainda eram menores, que nós tínhamos sim essa capacidade, que muitos pais acham que não tem, de ensinar os seus filhos, porque eles estão aprendendo o tempo todo. A diferença é que quando chega uma idade de ensino formal, nós vamos ter que ter ali uma rotina de estudos, nós vamos ter que parar com eles por alguns momentos, vamos ter que sentar, vamos ter que, muitas vezes, ter que aprender para ensinar, da forma como deve ser ensinado,
mas o tempo inteiro, né, nós estamos ali através dos hábitos, né, disciplinando os nossos filhos, orientando eles, né, em como devem ser feitas as coisas, né, em como deve ser, a gente deve tratar as pessoas, né, porque nós estamos ali criando, né, e estamos aqui nesse desafio com os nossos filhos de formar pessoas, né, para que elas possam também servir não só, né, a nossa casa, mas também servir, né, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse é o grande desafio também, né, de toda, né, a maternidade, a paternidade, né, de ter essa pessoa em formação, né, e parte dessa formação né, a questão da alfabetização, da leitura, né, e as outras habilidades que cada uma vai, né, desenvolver dentro das disciplinas que a gente, né, busca ensiná-los. Sim, perfeito. Uma coisa que eu acho muito legal no homeschool é que cada criança ela aprende no seu tempo e do seu jeito, né? Você percebe isso dentro da sua casa, porque na escola, se as crianças elas estão ali na mesma sala, se tem 20, 10, 30, elas têm que aprender naquele ritmo, né? Elas têm que, como é que eu posso dizer, pegar aquele conteúdo, depois tem a avaliação, mas em casa é um pouquinho diferente, né? Você nota isso também no seu dia a dia? Sim, tudo até começou exatamente, né, por perceber isso, né, com o nosso filho mais velho, porque como eu sou, né, médica veterinária por formação, eles sempre, né, estiveram ali envolvidos com essa questão dos animais, então ele sempre estava ali aprendendo desde pequenininho com a natureza, Que né? legal. Então, assim, uma das coisas que, assim, mesmo como médica veterinária, eu não era muito, assim, interessada na questão das aves. Eu tive que aprender essa matéria, tive que estudar sobre essa espécie, mas ele desenvolveu um interesse muito grande pelas aves desde pequenininho. Então, tinham várias aves no nosso quintal que vinham e a gente observava, e ele foi despertando esse interesse, a gente começou a fazer desenhos, começamos a fazer algumas pesquisas, usar alguns flashcards de algumas famílias educadoras também, né, que tinham já esse material, e justamente, né, por esse interesse dele, todo mundo olhava e falava assim, esse menino vai ser cientista, esse menino vai ser biólogo, esse menino vai ser ornitólogo. Então, assim, foram coisas que nós fomos percebendo, tendo esse olhar de atenção, que ele era mais voltado para as questões da natureza, né, e depois vieram os dinossauros, e aí cada fase, né, ele ia aprendendo e querendo descobrir mais, né, e o nosso filho mais novo, né, mesmo pequenininho, sempre ali, né, a gente acompanhando naquele crescimento que ele tinha tranquilo, né, sempre por perto, também ia aprendendo porque via o irmão aprendendo, mas a gente percebia que, né, ele já tinha outros interesses, tanto que ele não gosta tanto assim de dinossauro, ele brinca de dinossauro, ele aprende as coisas sobre o dinossauro, mas a gente percebe que o interesse dele já não é tanto assim para a questão dos dinossauros, mas ele gosta muito da questão da natureza também. Porém, a gente percebe que ele gosta muito, por exemplo, de consertar coisas, de inventar, de montar. Né? Ele criava alguns brinquedos, assim, pegava o Lego já desde pequenininho e, olha, mamãe, eu inventei isso, eu montei isso. Então, a gente percebia que, assim, eram habilidades diferentes, né? E o homeschool nos dá essa oportunidade, né, de personalizar o ensino dos nossos filhos, porque, como você disse, nas escolas vai ser algo padronizado, né? Não dá para fazer algo personalizado numa sala com 30 crianças. Por mais que o professor tenha aquele olhar de atenção, ele perceba, né, que aquela criança tem uma habilidade, ele não pode colocar ela, né, para avançar, nem também pode fazer com que as outras crianças, né, entrem em um ritmo diferente. Né? Então, todo mundo vai ter o mesmo aprendizado. E em casa a gente tem essa oportunidade, né, de focar realmente, né, naquilo que os nossos filhos têm as habilidades, naquilo que eles vão desenvolver, né, e oferecer para eles, né, como se fosse um banquete mesmo, né, a mesma coisa assim, cada um de nós temos gostos, temos preferências por alguns alimentos, né, naturais, e a mesma coisa vai ser nessa questão, né, do ensino, a gente vai tentar oferecer um banquete e vamos ver o que eles, né, vão preferir, né, e vamos tentar ali estimular de forma mais intencional, né, o que às vezes até quem faz também o after school, né, consegue ainda ter esse acompanhamento com seus filhos, né? Por mais que as pessoas talvez não consigam fazer o homeschooling integralmente, eles conseguem ainda perceber e complementar, né, com aquelas informações que a escola está passando para os filhos, complementar de forma personalizada os interesses de cada um deles.
né? Sim, Então, é uma oportunidade, assim, um privilégio que a gente tem, né, de poder estar perto deles e ter essa percepção, que a gente sabe que é o Espírito Santo mesmo que nos mostra, né, que nos direciona o tempo todo ali. Basta a gente realmente, né, se dispor. Deus, né, me mostra aquilo que o meu filho, né, tem habilidades, porque, né, como a própria palavra diz, cada um de nós temos dons e talentos, né? sim. Então, ele vai nos revelando a cada dia que a gente está perto dos nossos filhos e vendo eles se desenvolver. Sim, sim, e eu acho isso muito, muito, como você falou, é um presente mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente quer passar mais tempo com os nossos filhos e às vezes é aquela coisa, né? Chega do trabalho já cansada, a criança também já está cansada, passou o dia inteiro na escola, chega ainda tem atividade, né? Tarefa de casa para fazer e no final das contas às vezes está cansada, já nem quer mais tá ali, né? Gastando ali aquele tempo estudando mais e em alguns casos, em muitos casos, no final a criança nem aprendeu, na verdade, ela só decorou aquilo, ou, né, aquele tempo só para passar na prova, na avaliação, e é justamente o oposto do que a gente vê na educação domiciliar, né? Eu acho que é realmente um presente, porque a gente tem muito para oferecer, né? E às vezes as mães ficam até confusas, ai meu Deus, tem tanta coisa que eu preciso ensinar, nem sei por onde começar. Mas aí foi o que você falou do trabalho do Espírito Santo, né? Que direciona cada pai e cada mãe a fazer o que é preciso, né? Isso. E, assim, a gente consegue, né, também fazer uma junção de todas as coisas. Igual eu disse assim, muitas coisas é igual quando eu falei do alimento aqui, vou dar o exemplo do alimento de novo. Às vezes vão chegar alimentos novos para nós experimentarmos, né, que a gente nunca experimentou. E com as crianças é assim o tempo inteiro, né? Às vezes você vai falar assim, não, meu filho gosta mais da natureza. Ah, então ele não vai ter habilidade para música, né? Ou então vice-versa. E aí você fala assim, não, mas ele já experimentou, né? A mesma questão dos instrumentos, às vezes o meu esposo é baterista, então, assim, lógico que eles têm um interesse pela bateria. Mas eu falo com eles, mas e o piano? E o teclado? Aí eles, ah, não, mamãe, mas a gente quer a bateria. Eu falo assim, mas vamos tentar, vamos experimentar? E quando eles sentam perto do teclado, não querem sair mais de perto, né? Então, assim, é essa questão da gente também, igual eu falei, oferecer realmente, né, as opções para os nossos filhos, mas diferentemente da escola, que você vai ter que ali cumprir com todas aquelas disciplinas, você vai poder, né, optar por elas, como numa faculdade, né? Quando a gente está na faculdade, a gente tem uma grade de disciplinas e a gente consegue montar ali, né, qual que vai ser a nossa grade dentro da, da nossa disponibilidade. Né? Às vezes a gente vai deixar algumas matérias para depois, outras a gente vai ter que fazer antes, algumas a gente nem vão ser opcionais, né? Então, assim, dentro do homeschooling, nós como pais, né, nós temos esse presente, como você diz, de poder escolher quais as disciplinas nós vamos oferecer para os nossos filhos e em qual tempo. Né? Lógico que a gente vai acompanhar ali a maturidade da criança, né? Observar, né, se ela já está realmente preparada para aquele tipo de assunto, mas tem crianças que, igual a gente percebe, né, que estão dentro dessa educação familiar e que às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas eles são muito avançados. Eu falo assim, não, é porque eles têm interesse nisso. Então, talvez se eles estivessem numa escola, eles não teriam oportunidade, né, de aprender sobre esse assunto ainda. Mas se é algo que, né, a gente gosta, por que não a gente já pode começar a ensinar aos pouquinhos, né? Sim. E se realmente tiver um interesse, eles vão desenvolver isso, né, até se tornarem mais velhos e talvez, né, também vai ser uma opção de uma profissão ou não. Então a gente tem que sempre estar com esse olhar, né, de o que nós vamos oferecer para os nossos filhos, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente vê que cada vez mais, né, o mundo tem oferecido tantas coisas e nós, como pais, temos essa responsabilidade, né, de sempre desejar o melhor para os nossos filhos e estar atento, né, com o que é bom e belo, né, para a gente poder oferecer e permitir que eles experimentem, porque se for uma comida, né, que tiver ali com um aspecto que você vê que é ruim e que às vezes está estragado, é lógico que você não vai querer isso para o seu filho para que ele, né, não venha ter uma má digestão. Então, o tempo todo a gente realmente ter esse olhar né, de atenção mesmo, que às vezes pela correria, como você citou, do dia a dia, do trabalho, do cansaço, do estresse, muitas famílias, né, não têm tido esse olhar, né, mas ainda há tempo delas se despertarem, né, e buscar ajuda no Senhor mesmo, né, porque às vezes com a força dos nossos braços a gente não consegue. E o homeschooling é isso, é esse desafio, né, muitas vezes as pessoas falam, nossa, que legal, né, vocês educam as crianças em casa,
A gente fala assim, é legal, mas são sacrifícios, são renúncias, né? Realmente é um desafio que, né, Deus a cada dia nos capacita e a gente busca, né, a direção e as forças realmente no Senhor. Sim, sim. E agora, só para a gente falar um pouquinho sobre o método que você usa, porque eu sei que há vários métodos que as famílias podem escolher, podem optar, mas a gente sabe também que cada método vai se adequar a cada família, porque cada família é de um jeito, né? Então fala um pouquinho da sua escolha, da escolha da família de vocês, do método e por quê? Por que que esse método chamou a atenção de vocês? Por que que você acha que é interessante? Fala um pouquinho para nós. Assim, desde quando nós namorávamos, eu já comentava com o meu esposo que eu queria ficar com os nossos filhos, né, por pelo menos 4 anos, educando e ensinando eles, né, isso mesmo, assim, enquanto a gente ainda, né, nem casado era, então já era algo que eu falava com ele, olha, quando a gente tiver filho, eu vou ficar pelo menos uns 4 anos por conta da família, porque, né, eu acho que é esse que é o nosso dever como pai, né, lógico que vai da realidade de cada um, das escolhas, né, de cada um, e não quer dizer que isso seja mais certo do que, né, as outras pessoas têm outras escolhas, não quer dizer que quem não faz isso está errado, né, mas assim, foi o que nós optamos, então eu sempre falo para ele, eu quero estar com os meus filhos justamente para poder ensinar, né, a dar os primeiros passos, né, a ouvir as primeiras palavras, né, e sempre foi dessa forma que nós trabalhamos, né, desde quando o nosso primeiro filho nasceu, mesmo já na gestação, eu já lia muitos livrinhos para ele, né, no ventre, então já, né, tentava ali, de alguma forma, né, ver e conviver com coisas que eu sabia que fariam bem para mim como gestante, mas também para eles, né, no ventre e depois, né, para que eles já estivessem habituados e adaptados àquele estilo de vida. E quando, né, eles começaram a aprender, né, e aí começa a fazer um aninho, e aí começa a perguntar, e a falar, todo mundo sempre brincava assim, nossa, mas esse menino fala demais. Mas era justamente por isso, né, porque a gente lia bastante, então o vocabulário era bem extenso, né, por causa das leituras, e a gente sempre ali agia de forma intencional, né, e uma das nossas intencionalidades era que eles tivessem uma educação por princípios, né, então quando chegou essa idade formal de procurar por uma escola, nós tentamos, buscamos, visitamos muitas escolas, né, e infelizmente, né, ou felizmente, porque Deus faz, né, todas as coisas da forma perfeita, veio a pandemia. Então ele não chegou a ter um convívio muito grande nessa fase, né, pré-escolar, e a escolinha fechou, né, como vários outros comércios fecharam também, e ele teve um período também de aulas remotas, né, antes desse fechamento da escola. Mas aí eu comecei a perceber que várias coisas que alguns alunos ali, mesmo sendo uma turminha pequena, ele já conseguia, né, já tinha se desenvolvido naquilo, ele já conseguia, né, aprender com mais facilidade, ou já tinha aprendido, enquanto as outras crianças ainda, né, estavam naquele processo, né, de aprendizado. E eu falei assim, então eu acho que, né, eu já ensinei isso para ele, então vamos pular isso aqui e vamos avançar para o próximo. E a gente foi percebendo que era um desafio, mas durante a pandemia não ia ter, né, outra solução. Então eu comecei a buscar ainda mais, né, informações, porque nós já tínhamos morado um período nos Estados Unidos, então a gente já sabia que existia essa modalidade de ensino, e nós fomos buscando mais informações e fomos percebendo que aquele já era o estilo de vida da nossa família, né? Desde pequenininhos a gente já ensinava de forma intencional, né? E veio entrando essa questão da natureza cada vez mais forte, porque nós tínhamos, né, ali ao nosso redor, né, graças a Deus, muitos parques que nós visitávamos, né? O próprio quintal da nossa casa era visitado e eles brincavam muito no quintal, então cada vez era uma curiosidade diferente. E por eu ter essa formação, né, na área de ciências biológicas, então, assim, eu conseguia ali ensinar algumas coisas, né, de forma mais específica. E foi se despertando, e ao mesmo tempo eu que achava que não tinha o dom para ensinar, comecei a perceber que, como toda mãe, né, nós fomos realmente, né, assim, no Senhor capacitadas para ensinar os nossos filhos, porque, como eu disse, né, o tempo todo nós estamos ensinando para eles. E a gente foi percebendo que era o estilo da nossa família, né? Era a atmosfera que estava ali nos envolvendo, né? Era a questão da natureza que estava nos envolvendo, e com tudo isso, voltado também, né,
para a criação do Senhor, nós percebemos que o método da Charlotte Mason era o que mais, né, fazia parte já da nossa família, mas com a leitura de alguns livros, né, a gente foi percebendo que tem o Educação do Lar, que muitas mães leem pensando na questão da maternidade, né, e sem perceber, né, no decorrer do livro, a gente fala assim, nossa, mas isso é um método, né, de educação, e eu não sabia, porque ela realmente, assim, ela cita várias coisas que estão ali no nosso dia, dentro da nossa atmosfera, e como eu falei, né, na formação dos hábitos de um ser humano, de uma pessoa, né, que está ali sendo ensinada. Então, a gente foi percebendo, né, ao estudar cada vez mais sobre o método, que era esse método que já estava ali, né, na nossa família. Então, que as crianças iriam, né, se adaptar também com facilidade, e tanto que eu sempre tenho esse cuidado, né, de observar, assim, como o Felipe é o mais velho e ele se adaptou bem a esse método, eu sempre observo se o mais novo também vai se adaptar, porque eu sei que, né, o homeschooling nos dá essa oportunidade também. Se precisar, em algum momento, eu interromper e começar a utilizar um outro método, né, para tentar, né, para poder suprir as necessidades do meu filho mais novo, a gente vai tentar fazer isso. Mas graças a Deus, né, eles têm percorrido essa caminhada aí e têm, né, se adaptado, têm cada vez mais se desenvolvido, e a gente percebe que é um método, não posso dizer completo, mas para a nossa família ele é completo, né, porque ele realmente, assim, ele vai ensinar essa questão do conhecimento de Deus, ele vai falar sobre a formação dos hábitos, né, que é algo que facilita muito a nossa vida, porque a gente sempre tem que ter esse cuidado também de que se nós não formamos um bom hábito, o mau hábito ele vai se desenvolver, né? Então a gente sempre teve essa questão da disciplina com os nossos filhos muito focada, né? Justamente para que fossem crianças educadas, que fossem crianças respeitosas, né? Que fossem crianças que servissem, né, ao seu próximo, que amassem ao seu próximo, como a palavra nos ensina. E tem também a questão, né, da diversidade, porque tem as ideias vivas, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente vai ensinar são ideias que eles mesmos tiveram, né? Curiosidades que eles mesmos tiveram. Há pouco tempo a gente fez um estudo sobre Santos Dumont, e foi algo que eles tiveram curiosidade, porque eles sempre gostaram de brincar com um aviãozinho. E aí, quando eles perceberam, mamãe, quem que é esse homem com o chapéu? É Santos Dumont. E aí eles falaram assim, nossa, Santos Dumont. E eles começaram a brincar, né, com esse tema. E aí a gente falou assim, não, então vamos estudar sobre ele, vamos, né, ver os livros que falam sobre ele, as literaturas, sobre a infância dele, como que foi. E aí a gente sabe que ele é um grande inventor, né? E eles ficaram assim encantados com a história. Então são pessoas que nos inspiram também e vem toda essa questão das ideias vivas, dos livros vivos, né? Porque eles amam livros, estão sempre rodeados com livros, sempre, né? Como eu disse, desde a gestação eles foram criados nesse ambiente, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter também, né? De que aquilo que nós vivemos, né? E aquilo que nós fazemos, os nossos filhos também vão querer reproduzir. Então, a gente sempre teve esse cuidado de estar ali com eles num ambiente, né, numa atmosfera, onde nós pudéssemos ser um exemplo, né, mas ao mesmo tempo também pudéssemos despertar que eles, né, fossem, buscassem, né, esse conhecimento por eles, né, não só porque a gente estava assim, não, você tem que pegar o livro e tem que ler, né, mas não, porque a mamãe lê, porque a gente gosta de ler, porque através da leitura a gente consegue descobrir tantas coisas, aprender tantas coisas, né, e eles foram abraçando, né, e foram se adaptando bem a esse método. E é um método, assim, que eu sou suspeita para falar, né, tenho aprendido muito ainda, né, não sei tudo, mas nesses 2 anos que a gente tem vivido mais intencionalmente, né, o método da Charlotte, ele realmente, né, se mostra assim um método completo para a nossa família. Então, por isso que a gente optou por ele. Sim, sim. Só para quem ainda está por fora sobre a Charlotte, eu até tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo alguma coisa sobre ela, mas a gente pode estar trazendo mais sobre isso para o futuro. Mas só para a gente poder falar um pouquinho, a Charlotte foi uma educadora cristã britânica, né? E ela trouxe muita coisa, ela tem muitos livros escritos e muita coisa que ela vem para somar. Eu acho que o principal, o que eu vejo de principal, claro que tem muitos pontos importantes, mas o que para nossa família também chamou a atenção é justamente o fato da educação ser centrada em Deus,
né? E ela falar em várias vezes, por várias vezes, ela mostrar que o conhecimento vem de Deus, né? E tudo ali se resume em Cristo. Então eu acho que as famílias cristãs, nós que somos cristãos, nós estamos criando filhos para o céu, não é? Então eu acho que essa educação, essa metodologia é, como você falou, né? Pode não ser completa, pode não ser perfeita, mas eu acho que quem adere, né, como a sua casa, como milhões de outras casas, são realmente abençoadas pelo conteúdo, por toda a instrução, que nós acreditamos que foi mesmo Deus que direcionou essa mulher aí a trazer tantas coisas para nós, né? Aqui em Portugal, eu vejo que ainda não é um método muito difundido, muito conhecido, mas no Brasil a gente já vê crescendo bastante, né? Já vemos diversos grupos de famílias que aderiram ao método e que só tem coisas boas para falar, né? Mas o nosso tempo já está acabando, Simone. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar, senão esse vídeo vai ficar grande. Se você tem mais alguma coisa aí para falar para nós, para as famílias que estão pensando de repente em fazer, que estão assim sem saber ainda qual método escolher, ou não sei, alguma palavra de incentivo, tá com a palavra. Então, primeiro é falar assim que a Charlotte também, só complementando a sua fala, que é mais ou menos assim, tudo aquilo que ela escreveu, né, de tantos anos atrás, a gente percebe como é atual, né? Então, assim, que, igual eu falei, né, a vida é feita de escolhas, nós temos as opções, né, e como pai e mãe, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Então, assim, tudo aquilo que ela orientou aquela geração, né, a gente vê que hoje em dia tem tudo, né, tudo sendo ao contrário, né? Então a gente percebe que assim, meu Deus, ela já falava disso na geração dela, né? E às vezes são problemas atuais que acontecem conosco que a gente fala assim, né? Cabe a nós orientar os nossos filhos, né? Porque assim como ela orientou, né, e deixou um legado tão grande para nós, né, para continuarmos criando, né, formando essas pessoas, né, que são as crianças, que a gente possa realmente, né, ter esse olhar assim de que, meu Deus, né, ela já orientava algumas coisas que até hoje acontecem e que estão às vezes só a piorar, né? Então que a gente, quando pegar o material da Charlotte mesmo, pensar assim, que a gente tem que ir às vezes muito na contramão, né, de muitas coisas, mas que vai valer a pena, né? Então, como eu disse assim, fazer educação familiar, né, não são só, né, maravilhas, tem os desafios diários, né, mas a gente percebe o resultado disso, e às vezes esse resultado não vai ser instantâneo como o resultado, né, de uma criança que está sendo educada na escola, né, às vezes aquele resultado ali, a mãe fica esperando que o resultado aconteça, a família fica esperando que o resultado aconteça, porque nós não estamos avaliando os nossos filhos pela questão de notas ou de conteúdo, né? Mas nós estamos avaliando os nossos filhos o tempo inteiro, né? Como eu disse assim, será que ele está apto a aprender essa disciplina? Não, espera, vamos avaliar como que está a maturidade dele, né? Os pensamentos dele, qual que está sendo o interesse dele, né? E isso também, né? A Charlotte já nos ensinava, né? Que a gente precisa realmente dedicar, né, e ter nós mesmos como mães temos esse olhar de atenção para que eles tenham atenção em algumas outras coisas, né? E o Espírito Santo, o tempo inteiro ela fala que nós somos cooperadoras, né, do Espírito Santo. Não é o contrário, não é a gente, Espírito Santo, me fala aí que eu vou lá e vou te ajudar. Não, nós somos cooperadoras. Ele vai nos mostrar o caminho, né? Nós temos que pegar os nossos filhos e direcionar eles por esse caminho, né? Então, ter, né, realmente essa sensibilidade à voz do Espírito Santo e para que as famílias, né, que têm essa intenção de educar os seus filhos em casa, que às vezes ainda não têm uma condição, né, que busquem realmente no Senhor, né, e não desanimem, mas também se informem, né, não comecem a fazer simplesmente porque, fulano faz, dá certo, os filhos são inteligentes, os filhos desenvolvem, porque a gente quer ter tempo em família. Não, sente com seu marido, né? Busque do Senhor primeiro se essa é a direção, se é esse o seu chamado realmente, né? Se você está preparada para enfrentar os desafios que virão, né? Porque são muitos, mas também em família, né? Percebam qual é o estilo de vida de vocês, né?
porque assim, nós morávamos, né, já moramos nos Estados Unidos, morávamos no Brasil, hoje estamos aqui em Portugal, então assim, é um estilo de vida que nós temos, né, a gente não sabe quanto tempo nós vamos permanecer aqui, mas a questão de optar também por ser uma educação familiar, né, nós não precisamos talvez que os nossos filhos estejam presos ali, né, a um lugar físico, né, e eles conseguem aprender o tempo inteiro, independente do lugar onde a nossa família estiver, né, porque como eu disse, a gente está aprendendo ensinando para eles desde quando eles se levantam e até o deitar. Então, assim, só o fato de falar que nós íamos vir para Portugal já foi, assim, já gerou conversas, já gerou um conhecimento, né, sobre questão de geografia, de história, né, então, assim, eles chegarem aqui e entender que eles estão numa outra nação, tudo isso, assim, gerou um conhecimento para eles, né, e também despertou ainda mais curiosidades. Então, que as famílias se informem primeiro, porque realmente, assim, o homeschooling está aí disponível para todas as famílias, mas nem todas as famílias vão se adaptar, né? Então, assim, se você quer fazer com seus filhos, tente, né? Mas também observe como eles vão corresponder, né? Porque a gente sempre quer o melhor para eles, mas nem todas as crianças vão corresponder, nem todas as crianças vão se adaptar, nem todas as famílias, né, vão poder ter essa disponibilidade. Mas se você tem e tem interesse, né, busque, leia, aprenda sobre os outros métodos, né, e como eu disse, nada é um padrão, né, nem o método para os nossos filhos vai ser um padrão, né, eles precisam ali, a gente precisa realmente observar aquilo que vai funcionar melhor dentro da realidade de cada um, mas não desanime, né, acho que a palavra de incentivo é essa, de não desanimar mesmo. É verdade. E se você também tiver interesse sobre esse método da Charlotte, a gente tem um canal muito bom aqui no YouTube, que é o Descobrindo Charlotte Mason, e você pode estar se informando muito, porque é um mundo, né, Simone, de informação. As meninas são, assim, espetaculares. No Instagram também é a mesma coisa, pode estar se informando lá. E é isso. Não desanime, busque informação e seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Bom, pessoal, e eu quero agradecer a Simone. Simone, muito obrigada pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade. Que Deus possa continuar abençoando a sua casa. O seu tempo que você tem disposto, entregue realmente nas mãos de Deus para poder fazer o melhor para os seus filhos, para a sua casa. E quem sabe a gente não traz mais vídeos aí com você, né? Amém, eu que agradeço, né, e que você também continue aí, né, nessa caminhada, não desanime, né, e continue realmente, né, levando um conteúdo, né, em que famílias, mas também, né, venha edificá-las de alguma forma, assim como vocês têm feito, porque sou muito edificada por esse canal e eu compartilho com todo mundo, né, principalmente nessa questão, né, nesse quesito aí de maternidade, né, então que Deus te abençoe também, abençoe vocês aí. Amém, amém, amém. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até aqui. Curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que precisa saber dessas informações e deixa um comentário aqui para nós também. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui e não esquece de me seguir no Instagram, @acasa.damãe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!